Bem, segurança global é uma forma de ocultar, na real, um debate sobre quem exerce o poder em escala mundial. Mas entidades como a Academia de Ciências de Moscou e as demais entidades que organizaram esse evento, que contou com participação de cientistas, de médicos, de militares, de professores de vários países, especialmente da Rússia, é uma reflexão sobre o poder mundial. E nós consideramos nesse evento que o poder mundial está sustentado numa aliança entre os Estados Unidos e a China, que mudaram completamente a feição da produção capitalista em escala global, a despeito da natureza social do regime chinês, que não entramos nesse debate. Uma tentativa da Europa opor um projeto e, ao mesmo tempo, estar aliado dos Estados Unidos. E, naturalmente, a sempre presente e agora restaurada posição dos russos no sistema mundial e, particularmente, dentro da Europa. Quer dizer, os russos nunca iam admitir a posição de um país periférico. Essas transformações de natureza econômica, militar, política, cultural, elas trouxeram implicações muito graves e profundas para a América Latina, por exemplo. Essa nova oficina do mundo, que é um somatório da produção manufatureira dos Estados Unidos, dessa gigantesca fábrica chinesa, que cumpre hoje um papel muito mais importante do que a Inglaterra teve no século XIX, com a Revolução Industrial. Ela cancelou por completo a ideia dos processos de industrialização do capitalismo periférico. Então a primeira grande transformação é que aquele antigo sonho de industrialização na periferia capitalista latino-americana está cancelada para sempre. Em consequência, se estabeleceu aqui aquilo que eu tenho dominado, a emergência de um capitalismo dependente rentístico, cuja função é assegurar a concentração da propriedade privada e colocar o Brasil como um mero satélite, um apêndice da política exterior dos Estados Unidos. Isso sempre foi assim historicamente, mesmo quando durante a ditadura teve um ensaio de política externa independente, ou como durante o período da democracia, governos que tentaram praticar um certo pluralismo, exercer um pequeno grau de autonomia da política externa. Mas hoje, com o governo Bolsonaro, o alinhamento automático da política externa brasileira ao Departamento de Estado e aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, aquilo que o general Mourão chama aqui, no mundo em conflito, nós pertencemos ao bloco americano e temos que, portanto, bater continência para o conceito de segurança hemisférica estadunidense, é efetivamente uma determinação dessas transformações de ordem econômica e política. E o terceiro aspecto fundamental é que, portanto, as formas de governos de natureza progressista na América Latina encontraram seu limite objetivo. O limite objetivo está determinado pelo fato de que governos progressistas não podem mais garantir um pacto de classe que contemple, em primeiro lugar, os interesses estratégicos dos Estados Unidos, em segundo lugar, as classes dominantes locais e, em terceiro lugar, um certo atendimento das demandas sociais das classes populares, mais ou menos completa, ou quando não completa, que mitiga os efeitos absolutamente nocivos de países submetidos a um padrão de exploração da força de trabalho baseado na superexploração. A China, essa aliança que existe entre os Estados Unidos e a China, que implica em que a China passa a ser não só a oficina do mundo, mas um local estratégico para as empresas multinacionais estadunidenses. E esse imenso superávit comercial que a China possui com os Estados Unidos tem a sua contrapartida na voracidade com que os chineses compram os títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Mas a China, ela não é um apêndice dos Estados Unidos,
ela está financiando grande parte do seu comércio exterior em moeda própria, ela está circulando por todas as partes do mundo sem pedir licença para os Estados Unidos, ela tem um projeto nacional e uma coesão nacional extraordinária, a despeito da natureza do seu regime, e ela está disputando efetivamente a cabeça do sistema com os Estados Unidos. Não há um problema nisso que ela seja aliada. Agora, é claro que nesse acordo com os Estados Unidos, sem o qual os Estados Unidos não podem viver, a China tem um grau de autonomia que nenhum outro país possui. Então ela faz alianças estratégicas, por exemplo, com a Rússia. E a Rússia, naturalmente, que é um país de larga tradição de nacionalismo russo, que, como eu sempre digo, é uma força do mundo contemporâneo baseada em estados nacionais, só aqui na cabeça do intelectual, do acadêmico colonizado, o nacionalismo é uma força que merece desprezo, ou é uma arma inexorável da direita. Isso é de uma ignorância absurda que agora está sendo derrotado pelos fatos mais elementares, porque a direita não pode garantir soberania para os países latino-americanos e, portanto, seu discurso de soberania e de nacionalismo é oco, ela não pode entregar a oferta que ela prometeu. Os russos, ao contrário, como eles têm um zelo completo pela soberania, e é claro que a despeito da natureza do governo de Putin aqui, caracterizado como despótico, etc., a Rússia se levantou como aquilo que os acadêmicos chamam um ator global. O que significa isso? É uma potência, porque é uma potência militar, tem um lastro de desenvolvimento científico e tecnológico extraordinário e tem atrás de si uma história que não é uma história de se ajoelhar para os poderes imperialistas, seja dos Estados Unidos e da Europa. Então é efetivamente um país que joga no cenário internacional, como jogou na Síria e como jogou agora recentemente na Venezuela, ainda que numa micro-operação, mas demonstra que também num território considerado tradicionalmente estratégico para os interesses dos Estados Unidos, a China circula e a Rússia circula. De tal maneira que essa polarização que nós estamos observando na sociedade latino-americana, ela é, como sempre foi, uma derivação de forças mundiais. Aquela ideia muito cara para certos setores da diplomacia brasileira, que o Brasil não mais falava fino com os Estados Unidos e nem grosso com o Paraguai, que pode ser uma tirada de algum valor literário para boteco, ela efetivamente não expressa as possibilidades de um país com a grandeza do Brasil. Agora, o Brasil jamais vai exercer esse potencial de atuar nas relações de poder internacional se aqui dentro o ritmo da Revolução Brasileira não avançar. Quer dizer, o Brasil só vai poder exercer a sua grandeza geográfica, a sua imensa capacidade de recurso e o poder de criação do povo brasileiro se nós estivermos aqui avançando na Revolução Brasileira. Governos de natureza democrática, frentes democráticas, etc., são incapazes, porque a guerra de classes declarada pela classe dominante contra as classes subalternas aqui, ela é a expressão também dessas transformações globais e das exigências dos Estados Unidos para a Avenida Paulista. Esse cenário é que criou essa polarização aqui. E o esgotamento de pactos de classe de qualquer natureza é muito evidente hoje até para o mais devoto homem de bem, aquele sujeito que quer evitar o conflito a qualquer custo. Numa sociedade atravessada pelo conflito, ordenada pelo conflito. Então, essa é uma hora extraordinária. Tanto os europeus como os russos e os chineses, eles observam as possibilidades do Brasil, mas eles observam aqui que não existe uma coesão nacional, uma coesão social capaz de tornar o Brasil alguém que tenha influência. Então o Brasil, o que se caracterizou nos últimos anos? Ele se caracterizou por aquele bom moço nas relações internacionais. Ele está preocupado com a questão do carbono, ele está preocupado com as metas do milênio, ele é um office boy da agência global, mas da chamada agenda global, que é uma agenda que tem uma agenda forte, que é o exercício do poder, da economia, da hegemonia, da cultura dos militares, da política, do poder militar, do poder político, e uma agenda bom moço, que é como é que nós vamos cuidar do meio ambiente, como é que nós vamos cuidar da governabilidade geral, esses teminhas que acabam sendo temas
que ocupam os acadêmicos, mas não sustentam uma razão de Estado e nem dão coesão para um povo como projeto que o Brasil poderia ter essa ambição. Isso é tão estratégico que a classe dominante aqui decidiu o alinhamento automático com os Estados Unidos, a filiação da política externa brasileira à segurança hemisférica dos Estados Unidos, e o Brasil sempre, nunca pôde exercer aqui uma política anti-imperialista. Esse bom mocismo que eu me refiro aqui, sobretudo nos governos petistas, e com o discreto charme da burguesia que exalava Fernando Henrique Cardoso, vamos chamar assim, eram governos que fugiam como o diabo da cruz de uma política anti-imperialista. E por essa razão, o Brasil não pode ter ambição no jogo de poder global. E agora, o Bolsonaro, então, dando continuidade a essa ausência de uma política anti-imperialista, ele, na prática, elucida, exerce sem inibição alguma o alinhamento automático do Brasil nos Estados Unidos, uma subserviência completa, que sempre foi a nota do Itamaraty, a despeito de ter um ou outro embaixador lúcido, claro, que queria uma política distinta, que observa as possibilidades grandiosas do Brasil, mas como linha de governo, nós nunca praticamos uma política anti-imperialista. E observe, países como Cuba, pela natureza social do seu regime, ou mesmo governos como o do Maduro ou de Evo Morales, tão distintos um do outro, praticam claramente, em larga medida, uma política anti-imperialista. Nós jamais tivemos isso no Brasil. Tivemos ensaios, mas uma política consistente, como praticam o exercício, e nem eu diria a política anti-imperialista como expressão de uma soberania completa, soberania bem pela metade, ou se é ou não soberano. Os chineses são, os russos o fazem, os cubanos o fazem e pagam um preço por isso. Quer dizer, ninguém pode entender a crise social da Venezuela, que é muito profunda, sem um componente fundamental. Aquele que critica a crise social tem que reconhecer que eles poderiam fazer um acordo com os Estados Unidos, mas eles estariam cedendo em soberania. É porque não cedem em soberania que tem que aceitar um custo social do boicote, da confiscação de bens, da propaganda continuada, etc. Se nós orientarmos uma linha de instituição da soberania nacional pelo temor, nós não vamos fazer nunca nada. Todos os povos têm seu momento do heroísmo. Os cubanos o fizeram, os russos o fizeram, os chineses o fizeram, a Venezuela, a Bolívia, cada um a seu modo, o fazem, e não é soberania ou destruição. Inclusive, esse alinhamento automático, esse desprezo pela soberania e pelo nacionalismo, é que leva precisamente a um grau de destruição gigantesca. O custo pago pelos países latino-americanos pelo alinhamento automático nos Estados Unidos é, por exemplo, uma dependência científica e tecnológica completa, é, por exemplo, uma desnacionalização da economia e um ataque à economia popular, aos salários, gigantesco. É, por exemplo, o raquitismo político em qualquer órgão internacional, como a ONU, Unesco, etc. O Brasil figura como um escândalo mundial, porque quando eu observo o Haiti, e com as graves limitações do Haiti, eu posso entender a política externa haitiana, mas milhares de pessoas, e sobretudo o establishment mundial, as cabeças pensantes, olham o Brasil, e na sua grandeza, cantada aqui em verso prosa, ela é incompatível com uma trajetória de política externa medíocre e adequada aos interesses da classe dominante, basicamente, e pedindo sempre licença para a Embaixada de Washington. Não existe soberania sem sacrifício social. Aliás, não existe subserviência sem um imenso custo social, que não é contabilizado em favor da subserviência, mas deveria ser, né? A dependência científica e tecnológica, por exemplo, para dar só um deles, na área de fármacos, que faz com que os remédios dos aposentados sejam proibitivos e produz morte, desespero, suicídio em massa nos países latino-americanos, é produto da falta de soberania na área de científica e tecnológica.
Agora, é claro que os acadêmicos não estão interessados em colocar as coisas assim e acham que o exercício da soberania faz parte do cinismo diplomático, como se com uma boa conversa nós pudéssemos resolver os problemas do poder mundial. Não é assim que funciona.